Maria, cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. Quando alguém é um rio que gera um oceano, não há nenhum tirano que arranque o que é seu. Um ventre, quando se transforma em um santuário, é revolucionária meu modo de ver. Ninguém vai do parto ao santo sudário sem saber porquê. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém vai se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai o mundo, mãe, iluminai. Cada vez que um de nós se vê tentado pela insana covardia. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai o mundo, mãe, iluminai. Cada vez que um de nós se vê tentado pela insana covardia. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Hoje invocando essa certeza de que quando nós estamos movidos pela força de vontade, tudo fica mais resistente dentro de nós. Essa música está no meu novo trabalho aqui, no Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado ao vivo lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu me lembro que a primeira vez que eu tomei contato com essa música, eu fiquei muito impactado pela maneira como o autor resolveu falar de Maria.
colocando nela alguns aspectos que parece que a gente não consegue perceber muito por causa da construção histórica que foi feita, né? É claro, os elementos teológicos, a divindade de Maria, a santidade de Maria, usar o termo mais apropriado, né? Essa santidade nos levando a compreender a divindade de seu Filho Jesus. E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. O mistério da encarnação nos assegura isso. Depois, no mistério da encarnação, tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. Então, muitas vezes, a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. Aliás, esse é um problema que às vezes a gente vê dentro do contexto da Mariologia, as pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca a Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela, não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora deste contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Boa noite, seu Cristo, tudo bem? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria, muitas vezes, a própria representatividade, na própria imagem que às vezes a gente tem dela. Uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós. Se eu for deixar-me levar pelos meus impulsos, é bem provável que eu não pratique nenhum esforço no meu dia a dia. Se eu for obedecer aquilo que muitas vezes me chama, eu não vou fortalecer a minha vontade. Eu vou ficar num contexto raso da existência. Não, o contexto da vontade é mais profundo. Ele ultrapassa o contexto dos desejos. É como se nós estivéssemos num solo mais fértil, onde se a semente é colocada ali naquele lugar, ela tem mais chances de florescer. A vontade é o território mais fértil que Deus pode encontrar em nós. Quando Ele semeia a minha vontade, quando a vontade de Deus se encontra com a minha vontade, e ali eu fortaleço no meu dia a dia essa correspondência das duas vontades, é impressionante como eu cresço no fortalecimento da minha vontade. E é uma passagem bonita que está no Evangelho de Lucas, que é justamente a narrativa do Evangelho, a narração do nascimento de Jesus. Há uma frase
que marca muito a espiritualidade mariana. E pode ser que você, evangélico, que me acompanha agora, torça um pouco o nariz quando eu falo de espiritualidade mariana. Não precisa ficar preocupado, não. Toda vez que nós falamos de espiritualidade mariana, nós estamos pegando a cristologia e colocando na maneira específica que Maria teve de seguir Jesus. É a mesma coisa quando você fala de espiritualidade franciscana. Você pega o específico de Jesus em Francisco, né? Você não está inventando uma realidade acima de Jesus, não. Você está pegando aspectos da vida cristã que foram intensamente vividos na vida daquele santo. Nós não estamos substituindo Jesus por Maria, não estamos substituindo Jesus por São Francisco, não. Nós estamos salientando os elementos da vida de Jesus que foram vividos na radicalidade na vida dessas pessoas. É para isso que nós temos os santos. Não é para substituir Jesus, não é para fazer o papel de Jesus, não. A teologia é muito clara quando nos coloca diante do mistério de Maria como aquela que foi a primeira seguidora, a primeira discípula, a primeira apóstola, porque foi ela que viu crescer a graça de Deus no mistério encarnado em seu Filho. Então Maria é mãe de Deus, Jesus é Deus, e a mãe que educa este menino para que ele tenha condições de compreender a sua missão e vivê-la até o fim. Então, quando a gente fala de espiritualidade mariana, nós estamos falando dos aspectos da vida cristã que nós podemos compreender melhor quando olhamos para ela. Porque a figura da mãe, a figura da mulher, é importantíssima dentro da nossa elaboração humana. Então, se eu quiser compreender alguns detalhes da vida de Jesus a partir do específico do que sua mãe experimentou, isso só me enriquece. Isso não é um cristianismo que me empobrece. Ah, padre, mas eu já tenho Jesus, sim. Mas é muito bom você ter aqueles que o experimentaram de perto também como modelo para nós. A minha experiência é cristã o tempo todo. Jesus é o centro da minha experiência. Não abro mão dele. Não o troco por santo nenhum. Não o troco nem pela Virgem Maria. Jesus é o centro da minha experiência. É no ressuscitado que eu creio. Mas enquanto creio no ressuscitado, eu presto atenção naqueles que estiveram mais próximos dele do que eu. E de maneira muito especial, de maneira muito sagrada, a sua mãe. O nascimento se dá num contexto de muita simplicidade, a gente sabe disso. Jesus não nasceu de maneira sofisticada. Ele nasceu num contexto de desprezo, de pobreza. Não havia um lugar para ele. E o evangelista Lucas diz assim: naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. E também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia. Eles subiram lá justamente para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, do lado da hospedaria, existia essa gruta onde dormiam os animais. Nós que já tivemos a graça de estar em Belém, sabemos, já tivemos a oportunidade, inclusive, de celebrar missas dentro dessas grutas, onde possivelmente Jesus tenha nascido. Não importa para nós o lugar exato, né? Importa é o que aquela geografia nos diz. Eu me lembro que no ano passado, quando nós estivemos lá, celebramos uma missa numa gruta, num contexto de tanta simplicidade, foi tão especial,
porque é bom celebrar numa catedral. A catedral é linda, ela nos lembra a grandeza do cristianismo. Mas de vez em quando nós precisamos voltar aos lugares onde o cristianismo nasceu. A gruta é o lugar do nascimento do cristianismo. É ali que esse mistério acontece. Deus vira menino, se torna um menino nos braços de uma mulher. E quando nós celebramos lá, eu falava justamente disso àqueles que me acompanhavam, que aquela simplicidade precisava continuar nos comunicando. Até mesmo aquela clandestinidade. A manjedoura onde Jesus foi depositado não é outra coisa senão um coxo, onde os animais comiam. Foi assim que Jesus veio ao mundo, num contexto de extrema simplicidade. E ao mesmo tempo chega com uma proposta sofisticada de transformação do mundo, que nós estamos até hoje tentando compreender. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos que são do seu agrado. Quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, para ver o que aconteceu, segundo o Senhor nos comunicou. Foram, pois, às pressas a Belém, e encontraram Maria e José, o recém-nascido, deitado na manjedoura. Quando viram, contaram as palavras que lhes tinham ditas a respeito do menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Os pastores retiraram-se, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha dito. Quando a gente fala que essa frase é importante no contexto da espiritualidade mariana, que Maria guardava todas as coisas no coração, na verdade nós estamos recordando uma virtude dessa mulher que é fundamental para a gente na experiência do nosso cristianismo. Quando o evangelista diz que Maria guardava no coração, ele está justamente se referindo a uma maneira muito particular de contemplar os acontecimentos. Tá certo que a contemplação pedirá sempre de nós uma calma, uma serenidade. Não é possível contemplar uma paisagem na pressa. E é interessante porque Maria não está dispensada desta dimensão humana. Contemplar aquilo que lhe acontece e permitir que o acontecimento lhe seja registrado no coração. Essa linguagem é afetuosa, a gente sabe. Na verdade, tudo é registrado na nossa cabeça. Mas aqui o evangelista está se utilizando de uma linguagem amorosa, justamente porque nós sabemos que o coração significa isso. Tudo aquilo que eu tenho no coração é aquilo que eu já sei de cor. É aquilo que já está registrado em mim. Você lembra que quando você estava na escola, a professora pedia isso a você? Olha, eu quero que este texto você já saiba de cor na próxima aula. O que era isso? Saber de cor. É você não precisar do escrito que está de fora. É você ter a informação internalizada. Não era interessante isso? Eu sei de cor. Posso dizer então, eu sei de coração. Não preciso do que está fora de mim.
é sempre um desafio para nós, né? Permitir que a Sagrada Escritura, por exemplo, deixe de ser uma estrutura de um livro que está externa a mim, mas eu quero que essa palavra esteja no funcionamento da minha mente, no funcionamento do meu coração. Foi justamente o que Maria nos ensinou desde o início. Uma mulher que prestou atenção em tudo o que dizia respeito ao seu filho, porque ela queria saber de cor. Porque se ela não tivesse prestado atenção, se ela não tivesse guardado essas coisas no coração, ela não teria sido a primeira discípula. A condição de discípulo requer, antes de qualquer coisa, a contemplação. A capacidade de prestar atenção no Mestre, a capacidade de ouvi-lo e de internalizar o que ele está dizendo. Minha gente, esse menino no colo já lhe comunicava. Esse menino recém-nascido já estava provocando reações. Os pastores aqui significam justamente o mundo, toda a estrutura do mundo que já está começando a tomar conhecimento da decisão definitiva de Deus de entrar na história. É interessante essa representatividade. Os pastores chegando, representando o mundo todo, que a partir daquele momento vai começar a ouvir a falar de Jesus. E Nossa Senhora registrando tudo isso no seu coração, como uma discípula atenta, como aquela que está observando para saber de cor. Eu, no meu dia a dia, eu preciso ter esse evangelho de cor. Não no sentido de sabê-lo decorado, mas no sentido de tê-lo internalizado. Por isso que eu dizia para vocês que essa expressão tão especial dentro da espiritualidade mariana, Maria ouvia e guardava tudo isso no seu coração, é fundamental para nós. O cristianismo não é possível quando nós não registramos no coração. De nada vale eu ter uma prática externa, de nada vale eu ter os conceitos todos muito claros, se eles não estão registrados dentro de mim, lá no mais íntimo do meu ser. Não é o exterior que nos identifica como cristãos, mas é aquilo que já está no registro do coração. Às vezes eu fico pensando que nas estruturas do mundo em que nós estamos situados, será cada vez mais um desafio ser cristão. Porque o mundo, ele dificulta esse guardar no coração. Nós somos muito jogados para fora o tempo todo. São poucas as situações que nos jogam para dentro. São poucas as situações que nos estimulam um olhar demorado sobre nós, né? Como nós somos dispersos, como vivemos dispersos no dia a dia. Como é que nós queremos construir uma espiritualidade no meio de tanta dispersão? Se nós não quebrarmos as regras da dispersão, nós não vamos viver esse benefício que Maria viveu e que tantos outros na história do cristianismo viveram porque observaram nela essa virtude de guardar todas as coisas no coração, de contemplar os acontecimentos, de contemplar os fatos e de extrair de tudo isso um aprendizado ali que vai lhe estruturando a personalidade, o seu jeito de ser, configurando-lhe a esse modelo que é Jesus. Distante dessa contemplação, a nossa vida espiritual não tem sustento. Se nós não vivemos a dinâmica dessa espiritualidade mariana, de ter um olhar que recolhe o mundo para dentro de si, que o metaboliza da mesma maneira como nós metabolizamos o alimento, né? Porque quando você come, o que acontece? Seu organismo começa a metabolizar. Isto é, vai retirando todos os nutrientes daquele alimento
e vai jogando fora o que não lhe serve mais. A contemplação segue as mesmas regras do metabolismo do corpo. Eu também vou julgando para dentro de mim imagens, palavras, acontecimentos, e eu vou metabolizando isso, isto é, vou retirando os ingredientes que me nutrem, tudo aquilo que possa ser saudável à minha vida, e naturalmente vou expulsando o que não me edifica, o que não me faz bem. Isso é guardar tudo no coração. Isso é você começar a ter uma vida espiritual pautada nessa dinâmica da espiritualidade mariana, de ser um contemplativo nos dias de hoje, apesar de todos os desafios, de toda a dispersão que nos envolve. Você contemplar o menino que está sendo oferecido na gruta de Belém, perceber o que ele tem a lhe dizer, observar os pastores que chegam, as palavras que dizem, compreender que tudo isso, todo esse mistério da encarnação está justamente para vir fortalecer-nos. E essa graça de Deus atuando em nós, fortalecendo a nossa vontade, fortalecendo cada vez mais a nossa coragem de escolher o que nos edifica e dispensar o que nos prejudica. O exemplo de Maria é para nós, será sempre para nós, o exemplo da simplicidade. Não precisa ter estudado muito para entender isso aqui. É por isso que é tão acessível ao coração do simples. Guardar todas as coisas no coração. Observar o que as coisas hoje estão nos dizendo. Porque às vezes é assim, né? Nós perdemos uma oportunidade preciosa de aprender com os fatos. Nós perdemos uma oportunidade preciosa de aprender com os sofrimentos. Porque a gente não tem a capacidade de guardar as coisas no coração. A gente não sabe fazer isso. Estamos dispersos demais. Não temos o silêncio de Maria. Volto a dizer, que não para nele mesmo. A quietude de Maria, que é uma quietude corajosa. O silêncio de Maria, que é encorajador. Ele nos coloca na perspectiva de conhecer Jesus. Quanto mais eu me disponho a viver essa espiritualidade mariana, que é da quietude e da contemplação, muito mais eu vou tendo condições de compreender e conhecer o seu Filho Jesus. Porque Maria não nos retém nela. Passamos por ela, conhecemos a sua graça, conhecemos a sua santidade e naturalmente somos conduzidos ao coração de seu Filho Jesus. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado, você que participa conosco, você que nos acompanha, que nos divulga. A Canção Nova funciona assim. A partir do momento que um coração é tocado, ele naturalmente vai contar a uma outra pessoa do benefício que encontrou aqui, e assim nós vamos ficando conhecidos. A obra de Deus, ela não conta com muitas propagandas, né? Mas é o coração convertido que vai anunciando ao outro. Igual a história da samaritana, que faz uma experiência de Jesus e depois vai contar aos que passarem pela vida dela sobre aquilo que ela havia experimentado com Jesus na beira do poço. A Canção Nova funciona assim. E nós agradecemos sempre a todas as pessoas que tornam esse instrumento de evangelização possível. Queria falar que aqui está o meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso, gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aqui hoje nós só temos o CD, o DVD a gente sabe onde guardou, está em algum lugar aqui. Acho que eu levei para casa de volta, né? Mas você também tem o DVD e você pode comprar aqui na Canção Nova. Além de você ter a oportunidade de ter
Eu prometo a você que o trabalho está bonito, tem boas músicas, que vão fazer bem ao seu coração. Você vai ter a oportunidade de ajudar a Canção Nova. Toda vez que você compra um produto aqui, através do telefone que aparece na sua tela, 0 operadora 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Você comprando aqui, você ajuda a Canção Nova a manter tudo no ar, tudo acontecendo. São muitos veículos de comunicação. É a televisão, é o rádio, é a internet, além de todas as obras sociais que a Canção Nova também tem, sobretudo aqui em Cachoeira Paulista, obras assistenciais que fazem uma ajuda direta àqueles mais necessitados. Temos também aqui o livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, numa nova edição. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, de sofrimento, é uma leitura que pode ajudar muito. Tenho acompanhado, desde o lançamento desse livro, os muitos testemunhos de pessoas que foram agraciadas, modificadas por causa de uma leitura. Eu acredito nisso, né? O livro muda uma vida de uma pessoa. O livro é uma oportunidade que a gente tem de fortalecer a nossa vontade. A gente falava aqui no início do programa que o fortalecimento da vontade é essencial para que Deus tenha a oportunidade de agir em nós. Aliás, a vontade fortalecida já é a própria ação de Deus em nós. Santo Agostinho dizia que todo o esforço humano só é possível porque existe um esforço que antecede o nosso. É o amor de Deus, é a graça nos sustentando. Até quando eu amo, eu preciso do amor que me ama primeiro. Então, quando eu faço um esforço para fortalecer a minha vontade, eu já estou no influxo da graça. Já estou movido pela graça. Isso é tão radical para Santo Agostinho que ele dizia que até para eu me arrepender de um erro, eu já preciso estar visitado pela graça. Então, sempre que eu falo que preciso fortalecer a minha vontade, eu já estou assumindo essa participação de Deus na minha vida. E é por isso que a vida mística, minha gente, ela é a dinâmica de todo dia, de toda hora. Que às vezes a gente quer separar as coisas, né? Acha que rezar é você criar aquele momento para estar com Deus, entra dentro de uma igreja, ou fecha no quarto, vai fazer a sua oração. Tá certo, isso faz parte da vida mística. Mas você não se esqueça que tudo na vida de um verdadeiro místico é crescimento, é busca de fortalecimento dessa vontade. Para isso que a gente faz jejum, para isso que a gente faz penitência, é para fortalecer a vontade. Porque seria muito mesquinho, né? Você ficar imaginando que Deus fica feliz quando você deixa de comer isso, quando deixa de comer aquilo, só por deixar. Não. Se a gente for pensar assim, esse Deus, ele precisa até de um terapeuta, né? Tá doente da cabeça, que fica se alegrando com o sofrimento dos outros. Não. Você como pai, você fica feliz quando você vê o seu filho sacrificando-se para verdadeiramente crescer. Você não fica feliz só por vê-lo fazer o sacrifício. Você fica feliz porque sabe que daquele sacrifício vai gerar um fruto. Vai ter um futuro melhor por causa daquele sacrifício. É como quem precisa emagrecer, que faz o sacrifício de não comer aquilo que quer, que às vezes nem é o que precisa, né? Faz o sacrifício de não comer aquele doce, aquele queijo gordo, aquilo que você sabe que vai só lhe prejudicar na sua dieta, porque você sabe que vai ter um futuro mais leve. Tá bom, então eu abro mão de comer tudo que eu quero hoje, vou comer menos, vou comer com mais disciplina, vou comer mais corretamente, vou inserir uma atividade física na minha vida, porque eu sei que daqui a um tempo o meu corpo agradecerá e viverá um resultado muito satisfatório. É assim que Deus fortalece a nossa vontade. Quando a gente pratica o sacrifício, a renúncia, o esforço, sempre auxiliados pela graça de Deus. Volto a dizer, nenhum esforço humano é possível se não está amparado anteriormente por esse amor que nos antecede, por esse Deus que já decidiu antes de nós que Ele quer o nosso melhor. Então, quando eu faço uma leitura, quando eu me coloco na perspectiva de colocar na minha mente uma reflexão
que possa me tornar uma pessoa melhor, mais consciente, eu estou ajudando a fortalecer essa vontade. Quer viajar comigo? Em outubro nós vamos para a Polônia. Vamos fazer uma peregrinação neste ano da misericórdia, ano jubilar. Nós faremos uma bonita experiência de visitar a terra da misericórdia, passando também pela República Tcheca e depois, ao final da viagem, depois de passar pela Polônia, nós vamos na Alemanha visitar o santuário de Nossa Senhora Mil Vezes Admirável. Vai ser de 18 a 30 de outubro. Então você tem a oportunidade de se planejar, de repente tirar umas férias, começar a fazer a programação da sua viagem aqui com a Canção Nova e com a Obra de Maria, que também são formas que nós temos de ajudar essa obra a se manter. Ligue para nós aqui, descubra quais são as condições para você fazer essa viagem. Você vai ser bem atendido, pode ter certeza, e quem sabe será a oportunidade que você terá de se dar esse presente, de conhecer a terra da misericórdia e de fazer esse retiro espiritual durante esses 12 dias, porque a peregrinação não é outra coisa senão um retiro espiritual. Claro, com muita alegria, porque você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes, pessoas muito especiais, que estão também fazendo a mesma busca que nós. Temos aqui a agenda de maio. No dia 20 de maio eu estarei em Santos. No dia 21 nós teremos 2 sessões de shows em Aracaju. E no dia 27 de maio nós estaremos em Limeira, São Paulo. E no dia 28 em Sumaré. E aí, seu Cristo, tudo certo? Tudo certo com você? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui comigo mais uma vez. A Maria do Socorro escreveu e ela falou justamente um aspecto interessante desse que nós estávamos falando anteriormente. Ela disse: Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade de lidar com os problemas da vida. Muitas vezes eu os encaro como prejuízo e fico muito distante dessa perspectiva que vocês sempre apontam, que ele pode ser favorável ao meu crescimento. Sempre que sou emparedada pelo sofrimento, não me vem outra coisa senão a ideia de estar vivendo um prejuízo. Por favor, me ajude a refletir sobre isso e quem sabe, com suas palavras, eu possa ressignificar tudo isso na minha cabeça. Maria do Socorro, primeiramente, muito obrigado pela sua partilha, pela oportunidade que a gente tem de ajudar muitas pessoas através da sua pergunta, porque é sempre assim que funciona, né? Muitas pessoas certamente vivem o mesmo conflito com você. Eu, particularmente, também tenho isso. Em muitos momentos da minha vida, eu olho para aquilo que eu estou precisando enfrentar e não consigo ver uma perspectiva positiva daquilo que como você bem diz, do emparedamento que às vezes o sofrimento faz com a gente. Nem sempre a gente tem a sabedoria de perceber que aquele momento é favorável. Às vezes é só o tempo que vai nos revelando isso. Agora, a gente precisa ter naquela hora uma serenidade, uma postura, pelo menos, que possa favorecer o florescimento deste aprendizado. Nós falamos que Nossa Senhora tinha essa virtude de contemplar as coisas e guardar no coração, sobretudo aquilo que ela não sabia compreender. Porque também existiam coisas que escapavam à sua compreensão. Na nossa vida nós precisamos o tempo todo articular realidades que nós entendemos e outras que não. E o sofrimento será sempre um mistério para nós. De vez em quando a vida nos coloca numa situação e a gente não tem para onde ir. E nós precisamos resolver aquele conflito ali, a gente precisa continuar em pé. Não dá para desistir, né? E às vezes, esse posicionamento diante daquilo que nos ocorre, ele é difícil mesmo. Eu compreendo o que você está dizendo, porque experimento isso na minha vida. Diariamente preciso buscar sabedoria para eu dar conta de administrar as dificuldades que me acontecem. Aqui nesse livro há uma referência interessante, quer ver? Tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade
em que ele fala, em que ele... Aqui, eu achei. E agora, José, já ouviu esse poema? É um momento justamente em que esse personagem, criado por Drummond de Andrade, que na verdade é um pouco de cada um de nós, é colocado diante de uma situação que ele precisa administrar. Está aqui no livro. Ó. Existem algumas formas de sofrimento que parecem nos colocar diante de um beco sem saída. Como você mesmo está dizendo, marido Carlos. Essa dificuldade que às vezes a gente tem de perceber o que aquele sofrimento pode fazer comigo. Para onde eu posso ir depois dessa dor? Não há para onde fugir. É como se estivéssemos diante da própria vida nos perguntar, e agora? Quem não passou, né, por um momento assim? Que você só tem essa pergunta, e agora? O que eu faço com tudo isso? O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema muito simples, mas de beleza e significados muito profundos. O poema gira em torno de inúmeras perguntas, todas elas endereçadas a um tal José. A universalidade do nome, né? Porque José é um nome que talvez todos nós temos um José dentro de casa. Então é uma forma de dizer, todo mundo é um pouco José. A universalidade do nome nos permite pensar que Drummond queria colocar toda a condição humana diante daqueles questionamentos. Aí ele diz no poema, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Ao colocar esse tal José diante da dureza do agora, o poeta parece querer forjar uma reação positiva, como se desejasse acordá-lo de uma espécie de letargia paralisante, não é? De vez em quando o sofrimento faz isso com a gente. Você fica como que paralisado diante dos fatos. Digamos que você está passando pela perda de alguém. Aquela morte no primeiro momento nos paralisa. E a vida faz essa pergunta, e agora? Como é que você vai continuar sem ele? Como é que você vai administrar a vida sem ele? Pois é, aqui no poema e na nossa vida, o agora já está aqui. E é preciso reagir. Não há para onde fugir. O agora parece condensar toda a dureza da vida, de maneira que José não tem para onde ir, senão para dentro de si mesmo, para viver aquilo que o Evangelho fala que Nossa Senhora era especialista em fazer, em observar e guardar tudo no coração. José não tem a quem procurar, senão a ele mesmo. O poeta e sua sensibilidade tão aguçada parecem fornecer neste poema uma interessante chave para a interpretação do sofrimento. Já experimentei isso na carne e creio que você também já tenha experimentado. Por vezes a dor nos coloca em caminhos estreitos. Ela nos tira as ilusões, porque é crua como a carne que nos prende aos ossos. Por isso pode nos fazer crescer quando administrado do jeito certo. Nas histórias das mães que perderam filhos, diante de agora semelhantes, as reações podem ser muito diferentes. A vida empareda as pessoas da mesma forma que Drummond empareda José. Minha mãe também sofreu o golpe. Viveu o inferno de ter que sepultar uma filha, alterando assim a ordem natural da vida, cuja regra deveria ser os pais jamais sepultarem os filhos. E diante de um fato tão cruel, a pergunta da vida foi feita à minha mãe. A pergunta da vida foi feita a muitas mulheres e a muitas pessoas que perderam seus entes queridos. O poeta continua a mostrar a realidade a José. Estás sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? A dinâmica das palavras do poeta parece construir um labirinto, como se José fosse julgado para o lugar onde ele verdadeiramente deveria estar naquele momento.
Que às vezes é assim, minha gente. Na hora do sofrimento nós queremos fugir dele. Mas se a gente observa o movimento com sabedoria, não há outro lugar senão estar nele mesmo. É a melhor maneira de curá-lo. Marido Carmo, é a melhor maneira que você tem de enfrentar o sofrimento, é percebendo-o em toda a sua totalidade. Talvez seja por isso que você não esteja conseguindo compreendê-lo como uma oportunidade de crescimento e você só o interpreta como um prejuízo, porque você não entrou no coração dele. Você só esbarrou nas aparências do sofrimento. E quando a gente fica só nas aparências do sofrimento, ele soará sempre como um prejuízo para nós. Só quem entra no coração dele é que vai descobrir a lição que ele pode nos dar. Volto a dizer, somos superficiais demais. Somos superficiais nas nossas alegrias, somos superficiais nos nossos sofrimentos. Mas aqui, o poeta joga José dentro dele mesmo. Não há para onde fugir. Nenhuma superficialidade aqui está possível. A vida, a dinâmica do sofrimento, julgou José dentro desse labirinto. O poeta realiza o mesmo caminho que o sofrimento realiza na vida humana. Encaminha para a pergunta fundamental: e agora? O poeta realiza o mesmo movimento que o sofrimento realiza na vida humana. Encaminha e faz a pergunta: e agora? As estradas que eram tantas foram reduzidas. Isso acontece no sofrimento. Parece que você não vê outras estradas, só vê aquela. O sofrimento retira tudo aquilo que parecia ser amplo antes dele chegar. É preciso escolher o que faremos. Não temos mais tudo o que tínhamos. A vida estabeleceu um novo quadro. E agora? E agora, José? O poeta continua retirando José do mundo, das ilusões, colocando-o na realidade. A insistência da pergunta do poeta é para acordar José. Diante do sofrimento não temos o direito de dormir. É preciso velar, buscar o caminho, mas não o caminho fácil das fugas, e sim o mais exigente, o mais tenebroso, o mais cruel, o que nos leva a nós mesmos. Recordo-me que depois de ter recebido a notícia da minha irmã, a minha mãe não quis tomar nenhum medicamento que a deixasse mais calma. Ela me dizia, olhando nos meus olhos: a gente tem que viver tudo, não tem, meu filho? Não podemos fugir de nada, não é mesmo? Deus está comigo, Ele vai me dar força. E assim aconteceu. Em nenhum momento ouvi uma blasfêmia saindo da boca daquela mulher. O choro silencioso, calmo, profundo, em nenhum momento cedeu lugar aos gritos de desespero. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. É justamente essa dureza que precisa cair por terra. Sofrimento é uma experiência de humanização. José precisa se humanizar. Ao perder todo o contexto de suas possibilidades, não lhe resta muita coisa a não ser o destino de sua humanidade. José era duro, não sabia cantar, não sabia gritar, não sabia gemer. O poeta demonstra o quanto essa insensibilidade o impede de vencer as forças do agora. Nem para morrer José está pronto. A dureza o priva até mesmo da solução mais fácil, a mais covarde. Minha mãe, naquele momento, ela estava imersa na realidade dela. E desde criança ela aprendeu a sofrer com as perdas. Ela nunca enxergou, marido Carmo, como um prejuízo. A minha mãe sempre teve facilidade de abrir a caixa do sofrimento, sabe? Como se fosse um presente, e descobrir o que estava dentro dela. Porque desde menina a vida perguntava para ela: e agora, Ana? Da mesma maneira como o poeta pergunta ao José. Da mesma forma como a vida pergunta a você também:
Eu sei que você também já passou por situações de ser como José do poema do Drummond de Andrade. E agora? O que você faz com tudo que você tem diante de você? O que você faz com o filho morto? O que você faz com a mãe morta? Com o pai morto? Com o irmão morto? Com o amigo que traiu? Com o casamento que acabou? Com o desemprego que chegou? O que você faz com a tristeza que lhe ocorre? A vida lhe pergunta, e agora? Como é que você vai encaminhar a sua vida depois dos acontecimentos trágicos? Vai querer uma solução? Vai querer descobrir o que isso pode lhe dizer, o que isso pode lhe ensinar? Ou você vai permitir que a amargura venha derramar o seu manto sobre você? Porque sim, quando nós não cuidamos, eu vou deixar o poema para você continuar lendo em casa, viu? A reflexão sobre ele. Porque é assim, quando nós não temos a coragem de abrir a caixa do sofrimento e aprender com tudo aquilo que está ali dentro, ele pode se tornar amargura em nós. Aí a amargura paralisa, não deixa ir adiante. Não deixa a gente crescer. É por isso que é tão interessante, é tão nobre da nossa parte, olhar nos olhos de todas as realidades, contemplá-las da mesma maneira, com a mesma profundidade com que Nossa Senhora fazia, e procurar aprender com elas. Não se desespere diante daquilo que a vida está lhe oferecendo. Antes do desespero, faça a pergunta certa. E agora? O que você pode fazer daquilo que a vida lhe fez? E agora? O que você pode aprender com essa traição? O que você pode aprender com essa morte? Ah, padre, é tão difícil, eu sei. Não é fácil para ninguém. Mas você pode ter certeza que todas as pessoas, as mais interessantes que eu encontrei na minha vida, elas souberam lidar bem com a pergunta da vida. E agora? Elas não se entregaram. Elas não permitiram que o rancor, que a amargura viesse depositar o seu manto sobre elas. Elas quiseram aprender. E às vezes, Maria do Carmo e todas as que me escutam agora, todos os Josés, todas as Marias que me escutam agora, às vezes a gente só precisa fazer esse movimento, ter coragem de escutar o que o sofrimento está tentando nos dizer. Antes do desespero, antes de achar que não tem solução, ouse perguntar ao seu sofrimento o que ele pode lhe trazer de bom. Eu espero, desejo, do fundo do meu coração, que Deus lhe ajude a conviver com Ele. Que Deus lhe ajude a conviver com a sua dor, com o seu desconforto. E que a partir desse desconforto, você se torne uma pessoa melhor. Porque sim, o sofrimento tem o poder de nos educar, de nos fortalecer, de nos tornar maiores. Derrame sobre você, sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramar a poderosa força de vontade.
em nosso coração.